Vou começar aqui, primeiramente com você a entrar nesse assunto falando sobre a atual situação do Vasco da Gama. O Vasco não tem um momento bom hoje interno, muito pelo contrário, o momento é ruim, se tratando de desempenho, tá? O ambiente é bom. Creio que até os movimentos de mercado que o Vasco da Gama vem fazendo também são muito positivos. Entretanto, hoje, olhando para campo e bola, é ruim. O Vasco da Gama hoje não faz um trabalho bom olhando campo e bola. O Vasco da Gama não faz um trabalho bom olhando o desempenho esportivo. Muito, é claro, por conta do técnico Fernando Diniz. Inclusive, muito não. Somente, ao meu ver, é o grande responsável por esse momento ruim dentro das quatro linhas. O Vasco não tem um desempenho legal no Campeonato Carioca e não tem um desempenho legal também no Campeonato Brasileiro em apenas uma partida olhando a temporada de 2026. Somado os jogos que já se passaram de 2025, a situação fica ainda pior. O Vasco, segundo, entrou em campo com um time praticamente titular e viu empatar-se com o Madureira, o torcedor que foi até São Januário ou da sua casa assistiu a partida. E amanhã terá mais um jogo contra a equipe da Chapecoense. Um jogo que tem automaticamente um nível de dificuldade maior do que foi a partida dessa última segunda contra a equipe do Madureira. E a situação, ela começa a ser uma situação questionada por parte da torcida, pois o Vasco tem um desempenho ruim, o técnico Fernando Diniz tem um aproveitamento horroroso, as coisas não funcionam nem com relação à conquista de pontos, ou seja, o Vasco não é um clube, né, que conquista pontos, o Vasco não é um clube que joga bonito, o Vasco não tem absolutamente nada de positivo dentro das quatro linhas. E o torcedor cruzmaltino começa, diante disso, a definitivamente se questionar. Será que vale a pena a permanência do técnico Fernando Diniz? Até porque, além de um desempenho ruim, além de não conseguir pontuar, tivemos nesses últimos dias, né, nem nas últimas semanas, são nos últimos dias, climas tensos dentro do Vasco por conta, amigo, da postura do técnico Fernando Diniz na beirada de campo. Tivemos, por exemplo, na partida contra o Mirassol, né, na quinta-feira, uma exposição do atacante Nuno Moreira que não caiu bem. Foi confirmado, o Nuno não gostou. O Nuno ficou chateado com a postura do técnico Fernando Diniz na beirada de campo, expondo o atacante, falando que ele não jogava nada, que ele não estava bem no jogo. O Nuno não gostou, parte dos jogadores do grupo não gostaram. Entretanto, no entendimento do Vasco e do Diniz, o comportamento mais ríspido é exceção, inclusive, tá? A boa relação com os jogadores, ela ainda permanece. Há relatos, inclusive, de que até alguns atletas entendem a conduta de Diniz como um incentivo, não um desrespeito. Então, o Diniz hoje é alguém, amigo torcedor vascaíno, que ele não tem a sua imagem desgastada para o grupo, por incrível que pareça, muito menos para a diretoria. Mesmo diante de todos os pontos negativos que eu trouxe a vocês, a informação é que não há qualquer sinal de questionamento na diretoria cruzmaltina de uma possível mudança, muito pelo contrário. O presidente Pedrinho e o diretor técnico Felipe consideram Fernando Diniz como chave na formação, uma chave fundamental, inclusive, na formação de um elenco mais competitivo para o Vasco, olhando essa temporada de 2026. Os momentos mais complicados, principalmente durante o ano passado, a diretoria entende que os grandes responsáveis eram os jogadores, ou seja, o grande responsável pelo problema ruim do Vasco da Gama na reta final da temporada de 2025 era o elenco e não o técnico Fernando Diniz. Então, o treinador teve uma participação fundamental, pelo que viu a diretoria no ano passado, tem uma participação fundamental hoje na montagem do elenco e contam com o apoio do presidente Pedrinho e do diretor técnico Felipe. Ou seja, amigo torcedor, há um grande respaldo para o Fernando Diniz. E por isso o martelo foi batido para aquele vascaíno que esperava que, se talvez amanhã contra a Chapecoense o Vasco não vencesse a partida, o Diniz viesse a cair logo após o jogo, eu digo a vocês que isso não acontecerá. O Diniz é cobrado, mas de uma forma muito harmoniosa. A diretoria entende que o trabalho demanda tempo e, olha, vou te falar, se a diretoria entende que um trabalho demanda tempo, a gente já vai fazer quase um ano de Diniz no Vasco
esse trabalho ainda não surgiu. Mas o pensamento da diretoria é que um trabalho demanda tempo, que nenhum time vem jogando um bom futebol nesse início de temporada e é de se considerar isso para o técnico Cruz Maltino. Então, independente do que acontecer na quinta-feira em São Januário, Diniz fica no Vasco da Gama. Essa é a situação, amigo torcedor vascaíno. O martelo está batido, né? A decisão foi tomada. Diniz fica independente do que aconteça. Então, pegue aquele seu remedinho de pressão, prepare o coração, acalme o seu coração, porque independente do que acontecer, Diniz fica no Vasco. Contra tudo e contra todos, né? O Diniz fica no Cruz Maltino. Gostou da notícia na sua manhã dessa quarta-feira? Deixa aí a sua opinião nos comentários, eu vou trazer. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.